Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e como todas as dicas que eu dou aqui, essa obra é maravilhosa. Dicionário da vida diária na Antiguidade Bíblica e Pós-Bíblica, completo em um único volume, de A a Z, dos grandes eruditos Edwin Yamauchi e Marvin Wilson. Edwin Yamauchi e Marvin Wilson. Para você que gosta de estudar o contexto histórico, cultural, como que eram as civilizações, como que era o dia a dia do povo, né, casamento, impostos, tributação, como o povo cultuava os seus deuses, né, o politeísmo, a poligamia e outros assuntos, essa obra vai te ajudar. E não é um simples dicionário, porque é um dicionário detalhado. Eu vou mostrar para vocês aqui por dentro daqui a pouco. Esse é o primeiro vídeo, né, de 2 que eu estarei fazendo. Esse é o primeiro, depois estarei fazendo outro. Então, quem tem essa obra sabe da preciosidade que é. Capa dura. Elias, quantas páginas essa obra tem? Vale a pena? Queridos, eu só faço review de obras que vale a pena. Eu jamais gastaria dinheiro com uma obra que não valesse a pena, tá? Eu só compro obras assim. Então, o total de páginas está aqui, ó. 1.587 páginas. 1.587 páginas. Então, é muita coisa. É muita coisa, tá? E aqui ele trabalha nessa obra, os dois, né, eruditos, 6 culturas. 6 culturas antigas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Bem, quem é o Dr. Edwin Yamauchi e o Dr. Marvin Wilson? Edwin Yamauchi, ele é um historiador, editor acadêmico de renome mundial. Ele é formado em línguas bíblicas pela Shelton College, possui mestrado e doutorado pela Brandeis University, se eu pronunciei errado, perdão. Autor de diversas obras acadêmicas, sendo também professor emérito de História na Miami University. Professor emérito de História na Miami University, nas áreas de História Antiga, Antigo Testamento, História da Igreja Primitiva, Gnosticismo e Arqueologia. Então, um camarada, um currículo, e o currículo faz jus àquilo que ele é, né? Pesquisador nato, e vocês verão aqui. O segundo é um americano, Marvin Wilson, que é um estudioso evangélico americano, é formado pela Wheaton College, famoso, muito conhecido esse instituto bíblico, né? Wheaton College. Ele tem mestrado pela Gordon Cowell Seminary e doutorado pela Brandeis University. Autor de diversas obras, foi professor de estudos bíblicos e teológicos no Gordon College em Wareham, Massachusetts, até 2018. Esse Gordon College em Wareham, Massachusetts, também é muito conhecido, né? De renome mundial. Então, o que eles irão tratar nessa obra? Como eu falei, é capa dura, as folhas são brancas, né? Não são folhas amareladas. Eles vão tratar aqui 6 culturas antigas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Então deixa eu pegar aqui, ó, rapidamente. Ele fala aqui, ó. Às vezes, deixa eu aproximar mais aqui pronto. Às vezes é necessário mais do que uma ou duas frases para compreendermos totalmente um tópico da Bíblia. Por isso, esse dicionário é mais do que um glossário. Hoje em dia, a maioria dos dicionários bíblicos no mercado perde uma série de questões
uma série de questões culturais e sociológicas de interesse para o estudo das escrituras. O dicionário da vida diária na antiguidade bíblica e pós-bíblica visa preencher esse vazio. Desfrute de 5 a 20 páginas, olha só, de 5 a 20 páginas para cada tópico-chave sobre cultura, leis, práticas religiosas, tecnologia e vida doméstica do mundo antigo, raramente encontrados em dicionários bíblicos e obras afins, estudados a partir da perspectiva das 6 principais culturas, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, do mundo do Oriente Próximo, do mundo greco-romano, do mundo judaico e do mundo cristão. Olha só, tá? Então eles trabalham essas 6 culturas, né? Aí eles colocam aqui, ó, arte, entretenimento. Eles vão tratar sobre a arte, a cerâmica e peças de cerâmica, dança, drama e teatros. E música também, no mundo antigo. Dessas 6 culturas. Beleza, como cabelos, cosméticos, joias, perfumes, roupas, costumes, como banquetes, ferramentas e utensílios, juramentos e votos, luto e pranto. A dinâmica social, armas, escravidão, exércitos, idade e idosos, riqueza e pobreza, riqueza e pobreza, tecnologia militar e táticas, viúvas e órfãos e por aí vai, ó. Leis, governo, relacionamentos, saúde e higiene, trabalho e negócios, vida doméstica, outros, né? Como árvores, aves, cães, camelos, insetos, plantas, flores e muito mais. Então é uma obra maravilhosa, maravilhosa. Voltando aqui, ó, essa obra foi lançada em 2020 pela CPAD. A CPAD às vezes lança cada obra assim maravilhosa, viu? Eu sou da Assembleia de Deus, congrego aqui no Ministério do Belém, em São Paulo, moro aqui em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, e não compro muito na CPAD. Raramente eu compro na CPAD, até porque é muito caro, né? Eu compro a maioria dos meus materiais, a maioria, pela Amazon. Amazon. Que eu não pago frete, que eu tenho lá o Amazon Prime. Então, e as obras para mim saem muito barato. Às vezes o site da Amazon faz promoções maravilhosas de obras caras e eu sempre estou adquirindo, né? 30%, 40%. Então, raramente assim eu vou numa livraria comprar livros, né? Porque você tem a internet e você não precisa sair de casa. E essa obra, então, voltando aqui, foi publicada, lançada em 2020. E em 2020 mesmo, praticamente esgotou, né? Porque a tiragem da CPAD é muito pouca. Ela tirou 1.000, né? Lançou aí em 2020. Foi uma tiragem de 1.000, acabou. Aí agora ela vem com a segunda impressão, agora em 2023, em janeiro de 2023, e tirou mais 1.000. Mais 1.000. Então, se você não adquirir o seu, adquira. Porque daqui a pouco vai esgotar de novo. Tá? 1.000 é muito pouco. Deveria tirar muito mais, né? 4.000, 5.000, 6.000. Porque é uma obra que vende muito. Vende muito. Então, foi lançada aí em 2020 e agora, em janeiro de 2023, ela fez a sua segunda tiragem aí, né? E daqui a pouco vai esgotar. Certeza. Então, aqui está o sumário. Você vai ter a lista dos colaboradores, reduções gráficas, enfim, como todas as obras, né? Ou qualquer dicionário. E esse dicionário é diferente. Como eu li lá para vocês, ele vai tratar de 6 diferentes culturas. Então, é de A a Z. Você tem aqui as palavras, né? Então, você tem aqui, ó. Primeira palavra, ele começa com aborto. Tá? Como que era o aborto no mundo antigo? As culturas antigas aprovavam o aborto. Tá? Ó, açougueiros e carne, por aí vai. Ó. Letra A. Letra A vai até o atletismo aqui, ó. Ou melhor, aves. Depois vem a letra B.
bancos e empréstimos, banhos e lavagens, banquetes, barbas e barbeiros. Como o povo cuidava naquela época do cabelo, como as mulheres cortavam o cabelo, os homens, enfim, ele fala aqui. Então, para você que ensina, para você que dá aula, para você que gosta de estudar as culturas antigas, essa obra vai cair como uma luva em suas mãos. É uma obra maravilhosa, tá? Maravilhosa. Aqui tem a letra, que é a biblioteca e livros. Você pode pausar o vídeo aí e vai lendo também os outros pontos que eu não li aqui. Os outros nomes que eu não consegui ler. Aqui tá a letra C, ó, cabelos, cães, calendário, casamento. Olha só que maravilha. Aí ele continua aqui, na outra página. Ó, cidades, comércio, olha aí. Aí vem a letra D, ó, dança. Olha só, demônios. Qual a ideia de demônios no mundo antigo e outras culturas? Depois vem a letra E, escravidão, eunucos. Olha só. Letra E. Letra F aqui você tem só duas, ó, ferramentas e utensílios, e foles e fornos. Letra G, garrafa e vidro. Letra H, letra I, J, letra L, letra M, medicina e médicos, menstruação, olha só, música, aqui a letra N, que só tem um, né? Nomes, vem a letra O, odontologia e dentes, como o povo cuidava dos dentes, né? Da saúde bucal daquela época, ossos e objetos de ossos, palácio, a letra P, olha só. E vem até a letra V aqui, ó. Termina com viúvas e órfãos. Aí você tem as referências bibliográficas selecionadas. Olha só que maravilha. Deixa eu pegar aqui uma palavra. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Herança, divórcio, doença, educação, escravidão, eunucos. Deixa eu pegar aqui os eunucos. Aqui, ó, eunucos, página 731. Você vai ver como ele trabalha de maneira maravilhosa. 731. Olha aqui, ó. Eunucos. Ele começa, né, todas as palavras, ele começa com uma simples introdução. O eunuco é um homem que foi emasculado por ter os testículos danificados ou removidos, né? Que é a castração, né? Castração. Ele foi castrado. E por ter o pênis removido, ou por ter o pênis removido. Os eunucos eram altamente valorizados pelos governantes como funcionários de harém. O harém onde ficavam as mulheres do rei, né? Ou da corte, embora fossem desprezados pelo público. Em alguns momentos religiosos, os sacerdotes eram obrigados a serem eunucos, castrados. Castrados. Aí vem o eunuco no Antigo Testamento. Ele vai trazer aqui, ó. Ele vai trazer aqui. E olha só que maravilha. Ele vai citar os textos bíblicos, tá? As passagens bíblicas, as referências bíblicas sobre o tema. E assim ele trabalha em todos os temas. Então tá aqui, ó. A palavra hebraica saris, que ocorre 45 vezes no Antigo Testamento e que quase sempre foi traduzida. Deixa eu aproximar mais que eu estou enxergando um pouco. Estou ficando velho, né, gente? Pronto, aqui, ó. Pronto. Sempre foi traduzida como eunucos. Eunucos. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Daí a tradução comum, eunuco. Eunuco. Então a palavra hebraica saris era traduzida, ou é traduzida, pela Septuaginta eunucos. Daí vem a tradução eunuco. Deriva do termo acadiano sarresi, que literalmente significa
aquele que está na cabeça, ou seja, um cortesão. Durante os períodos neo-assírio, neo-babilônico e persa, os indivíduos referidos por esse título eram frequentemente, mas nem sempre, eunucos. Quando o termo Sares é usado para Potifar, em Gênesis capítulo 36, versículos 37, 36 e 39:1, e para os companheiros de José, é improvável que o termo signifique eunuco, já que Potifar era casado. Então ele não era castrado, tá? Então o termo aqui é outro. Como o eunuco não casava, gente, porque os seus órgãos sexuais eram arrancados, eram tirados, eram cortados. Então, Potifar eunuco, não, ele não era castrado, até porque ele era casado. E não há evidências extra-bíblicas confiáveis de eunucos no Egito faraônico. Samuel advertiu que um rei tomaria os dízimos da produção do povo e os daria a seus servos e eunucos. 1 Samuel 8,5. Jeú contou com a ajuda de 2 ou 3 eunucos para atirar Jezabel pela janela. Está em 2 Reis, capítulo 9, do 31 ao 33. O Senhor proclamou que os filhos de Ezequias serviriam como eunucos no palácio da Babilônia. Aqui é o texto bíblico de Reis e de Isaías. Um dos principais oficiais militares do cerco de Senaqueribe a Jerusalém, em 701 a.C., Rabis Sares, era eunuco-chefe. Rabis Sares não era seu nome próprio, mas seu título. Encontram-se eunucos na listas de cativos depois de categorias de homens, mulheres e crianças. Está aqui em Jeremias e 2 Reis. Então ele vai trazendo toda a relação do Antigo Testamento sobre os eunucos. Então não é o dicionário curto, aquele dicionário que não te dá aquilo que você quer. Ele dá aquilo que você quer. As referências bíblicas, enfim. Aí ele continua aqui, ó. Um dos 3 oficiais neobabilônicos que controlaram Jerusalém depois da conquista da cidade por Nabucodonosor, Nebor-Sarzequim, era eunuco-chefe. Seu nome e título em acadiano, tá aqui o nome dele, nome e título em acadiano, tá aqui o nome dele, que significa que o Deus, né, que Nabu estabeleça o seu rei. Nabu estabeleça o seu rei. O significado do nome dele, né? Nabu é um deus babilônico. Tá aqui, ó. Res-Sarri foram encontradas em uma tabuinha cuneiforme do reinado de Nabucodonosor, datada do ano 595 a.C., e uma tabuinha de seu sucessor, Evil-Merodach, que acadiano significa Amel-Marduk, datada de 561 a.C. Um eunuco cuxita chamado Ebed-Meleque veio ao resgate de Jeremias quando este foi colocado em um poço. Olha só. Aí ele vai falar aqui do chefe dos eunucos, né? Figura proeminente na história de Daniel e seus 3 amigos. Lembrando que muitos estudiosos falam que Daniel era um eunuco. Não se sabe se ele era castrado, mas Daniel não casou. Por que nós sabemos disso? Porque a Bíblia não menciona em lugar nenhum a esposa de Daniel e seus filhos. Não menciona. Então Daniel, ou ele era um eunuco, tá? Foi castrado, a gente não sabe, ou se ele era celibatário, preferiu não casar. Muitos preferem a segunda opção, ele era um celibatário, ele não casou. Você não tem o nome da esposa dele, nem dos filhos dele. Mas muitos defendem que ele era um eunuco, né? Há um debate sobre isso. Aqui, ó, ele fala de Daniel, seus 3 amigos, e eunucos são mencionados repetidamente no livro de Esté. Tá? Alguns estudiosos acreditam que Neemias, o copeiro do rei persa Artaxerxes, era eunuco, visto que alguns copeiros assírios eram eunucos, castrados, né? E que estes eram muito proeminentes nas cortes persas.
Tá? Aí ele continua aqui, ó. No lugar de oinokos, copeiro, a leitura do Códice Alexandrino, da Septuaginta, em Neemias capítulo 1, versículo 11, tanto o Códice Vaticano quanto o Códice Sinaítico, tem eunucos, que é eunuco, por causa da aversão judaica aos eunucos, está lá no capítulo 23, versículo 1, que ele não podia nem adorar, né? Os judeus consideravam o eunuco como um homossexual, que não podia ter descendência, um homem castrado, não poderia casar. E os judeus, eles primavam pelo casamento, que a espécie humana, né, ela iria se perpetuar pelo casamento. Tá aqui, ó. É muito provável que Neemias fosse eunuco. Por causa da aversão judaica aos eunucos, é muito improvável que Neemias fosse eunuco. Aí ele vai falando no antigo Israel aqui, ó. Animais castrados ou animais cujos testículos eram danificados eram considerados impróprios para a oferta, não poderia ser sacrificado. E os eunucos eram banidos do culto público ao Senhor. Tá aqui, ó. O quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Mas havia uma promessa para os eunucos na era messiânica. É o famoso texto de Isaías 56, versículo 3 a 5, que Deus iria chamar os eunucos para a sua presença, para o seu reino. Isso se cumpre lá em Atos capítulo 8, o famoso texto de Filipe, e aquele negão etíope, que era um eunuco, e aceita Cristo, aceita o Evangelho, enfim. Depois ele pega aqui o Novo Testamento. Então, primeiro ele cita o Antigo Testamento. Então, o eunuco no Novo Testamento, aí ele vai citar o caso lá de Filipe com o etíope, tá? Depois ele vai falar do eunuco no mundo ali, o mundo do Oriente Próximo, tá? O Antigo Oriente Próximo, que ele vai citar fontes, a Suméria, vai citar aí Babilônia, tá? As várias civilizações ali no Antigo Oriente Próximo, tá? Ele vai citar aqui, ó. Vai citar leis do Império Assírio sobre essa questão, tá? Trazer aqui vários documentos importantes. E sempre esses grandes impérios, tá? Ali no Antigo Oriente Próximo, teve eunucos, homens que eram castrados, né? Tinha uns que não eram castrados, mas eles viviam na corte, eram homens de confiança e não eram casados. Tem estudiosos que falam que eles eram homossexuais, enfim. Depois ele vai pegar os eunucos no mundo greco-romano, tá? No mundo greco-romano. Ele vai citar aqui também Heródoto, enfim. Então, eunuco no mundo greco-romano. Depois, o eunuco no mundo judaico, tá? E por último, o eunuco no mundo cristão. E aí você tem que essa palavra, ela se amplia, né? Porque o eunuco não é necessariamente só aquele que é castrado. Lá em Mateus 19, Jesus fala que tem eunucos que são de nascença, tá? Eunucos que os homens forçaram a ser, esses são os castrados, e aqueles eunucos que se tornaram por amor ao reino de Deus. Essa expressão que eles se tornaram não significa que eles se caparam, mas eles abriram mão do sexo, abriram mão de uma vida matrimonial, eles não se castraram, mas viveram e vivem para o reino de Deus. Eles casaram com Cristo e sua obra, tá? São os famosos celibatários. Paulo mesmo era um celibatário, não era casado, né? Só que Paulo não era castrado, né? Evidente, mas era um celibatário. Não casou.
Então, o eunuco no mundo cristão, tá? Interessante aqui, ó. Para citar Orígenes, Clemente de Alexandria, tá? Concílio de Nicéia, o famoso texto de Mateus, capítulo 19, versículo 12, tá? E aqui no final você tem a bibliografia que ele consultou. Depois você tem uma outra palavra aqui, ó, exércitos. Ele começa sempre com uma introdução, aí o exército, né? O exércitos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Antigo Oriente Próximo, no mundo greco-romano e o mundo judaico e cristão, e sempre com a bibliografia. Deixa eu pegar outras palavrinhas aqui para vocês. A primeira palavra, ó, aborto, na página 45. Então você vem na página 45, aí você tem aqui o aborto. Ele começa sempre, né? Isso com todas as palavras, sempre com uma introdução. Aí vem o aborto no Antigo Testamento. A lei era totalmente contra o aborto. Totalmente contra. Tá? Ele vai citar aqui os Salmos, vai citar o livro de Jó, vai citar Êxodo, livro de Êxodo, tá? A Bíblia, a palavra de Deus retaliava, né? A Bíblia retaliava o aborto. Inclusive até ali você tem o Código de Hammurabi e outros códigos de leis antigos, muito antigos, que reprimiam o aborto. Que reprimiu o aborto. Então, ó, o Novo Testamento, tá? Depois você tem o mundo do Oriente Próximo, o Antigo Oriente Próximo, que ele fala aqui, ó, há paralelos com Êxodo, capítulo 21, versículo 22 e 23, no código da lei de Hammurabi. Muitas leis de Moisés, muitas leis ali da Torá, do Pentateuco, são semelhantes ao código de Hammurabi. E muitos estudiosos, né, principalmente os liberais, falam que o Pentateuco é uma cópia do código de Hammurabi e outros códigos de leis. Né, que o escritor do Êxodo, que eles falam que não foi Moisés, escreveu, copiou e fez algumas modificações. Tá? Algumas modificações. Isso é os liberais. Nós não acreditamos assim, né? Claro que há uma semelhança entre o código de Hammurabi, vários códigos, né? Ou várias leis de Hammurabi, com o livro de Êxodo. E também Deuteronômio. Isso é inegável. Ninguém nega isso. Tá? Ele fala aqui, ó, há paralelos com Êxodo, capítulo 21, versículos 22 e 23, no código de lei da lei de Hammurabi, que viveu aí no século 17 a.C. Né? Muitos anos, milhares de anos antes de Cristo. A lei 209 diz: seu cidadão bateu na filha de outro cidadão, ele causou um aborto espontâneo, ele deve pagar 10 ciclos de prata pelo feto. Olha só. A lei 210 estipula: se aquela mulher morreu, eles causarão a morte de sua filha. Então era vida por vida, né? Então o código de Hammurabi já tinha a lei de talião: olho por olho, dente por dente. Isso você vê também no Pentateuco. Na posterior lei da Síria Média, número 21, entre os anos aí 1600 a 1500 a.C., alguém que, ao atacar uma mulher, causou um aborto, tinha de pagar 2 talentos e 30 minas de chumbo, ser açoitado e trabalhar para o rei por 1 mês. Olha só. Então, as leis antigas lá, muito antes da Bíblia, já puniam o aborto. A lei número 50, que é fragmentária, exige a vida pela morte do feto ou da mãe. A lei número 53 condenava a empalação na estaca a mulher que teve um aborto deliberado,
se ela estivesse viva ou morta após o aborto. O aborto é atestado no corpo médico da Babilônia, em um único texto fragmentário, que diz assim: fazer com que um corpo médico, fazer com que uma mulher grávida deixe cair o feto, fazer com que uma mulher grávida deixe cair o feto. Entre os ingredientes havia um lagarto, cervejas e várias plantas para serem bebidas no vinho. Havia também várias receitas médicas mesopotâmicas para induzir a expulsão do feto, que incluíam o uso de substâncias vegetais como a açafétida. Então tinha vários materiais também, chás, que muitas mulheres usavam para abortar, né? Aí você tem um código Hitita. Existia a compensação de qualquer um que fizesse com que uma mãe abortasse. A penalidade variava de acordo com a idade do feto. A multa por um aborto causado no 10º mês lunar era o dobro do causado no 5º mês. Tá? Maravilhoso. Então aqui é o aborto no mundo do Oriente Próximo. Do mundo do Antigo Oriente Próximo. Depois você vem o aborto no mundo greco-romano. Da cultura greco-romana. Tá? Aqui dá uma boa pincelada, citando Aristóteles, Hipócrates, né? O famoso juramento de Hipócrates, que todo médico faz até hoje, né? Depois você tem o aborto no mundo judaico, aqui é totalmente contra. O Antigo Testamento é contra o aborto, tá? E o mundo cristão. Ele vai citar a Didaquê, né? Jerônimo. Maravilhoso. E aqui você tem a bibliografia no final. Vamos pegar uma outra palavra aqui. Então, sempre vai trabalhar naquele esquema que eu mostrei para vocês. Começando aí com o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o mundo do Antigo Oriente Próximo. Cadê? Todos aqui são interessantes, né? Tem umas aqui que eles vão usar mais páginas, né? 3, 4, 5 páginas. Vão dar mais ênfase. Deixa eu mostrar um aqui, ó. Cadê? Bancos e empréstimos. Ó, barbas e barbeiros. Página 296. Página 296. Vamos lá. 296. Vamos aqui, ó. Barbas e barbeiros. São os cabeleireiros do mundo antigo. Ele sempre começa com uma introdução e o Antigo Testamento. Os hebreus tinham barbas arredondadas. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 27. A barba era um sinal de maturidade, de honra. O homem não poderia cortar sua barba. Se rapasse a sua barba, tá? Isso era sinal de honra e desrespeito. Que a barba simbolizava virilidade, simbolizava maturidade, né? A fase adulta e por aí vai. Então, olha aqui a barba e barbeiros no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele só vai citar aqui Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 ali, em relação às mulheres, em relação ao homem ter cabelo comprido, enfim. Depois você tem aqui, ó, o mundo do Oriente Próximo, né? O Antigo Oriente Próximo, que é maravilhoso. Aqui, ó. Depois da metade do terceiro milênio antes de Cristo, os sumérios costumavam manter-se bem barbeados e também rapavam a cabeça. Assim também como os egípcios, né? Os egípcios também rapavam a cabeça. A prática continuou com a exceção dos reis dos períodos neo-assírio e babilônico antigo. A partir de então, os altos funcionários e os plebeus tinham barba. Os governantes mesopotâmicos são retratados com barbas longas e quadradas, e muitas dessas barbas são
trançadas ou intricadamente enroladas, como faziam os assírios, né? Você vê os mosaicos dos assírios, você vê várias pedras que foram encontradas, né? Mosaicos que foram encontrados do período assírio, os desenhos dos reis, dos nobres, eram de barbas entrelaçadas, trançadas, eles gostavam muito disso. Sobre o Antigo Oriente Próximo, ele dá uma lista muito boa aqui, ó, em relação a barba e cabelo, essas coisas todas. Barbeiro, né? Ele cita aqui várias fontes para corroborar. Maravilhoso. Vários textos, né? Depois você tem aqui, ó, no mundo greco-romano. No mundo greco-romano. Olha o que ele vai falar aqui, que interessante, ó, esse detalhe. O mundo greco-romano. Na antiga Grécia, o barbeiro, que é a palavra grega kóreos, derivado do verbo keiro, que significa cortar, corta rente, encurtar, era uma figura central na comunidade. A barbearia, né, era muito mais do que um local de prestação de serviço. Era um lugar de conversa constante, onde os homens ouviam as últimas notícias, tagarelavam sobre assuntos triviais e davam ou recebiam conselhos não solicitados. Olha só, no mundo grego, a barbearia era sinônimo de lugar onde o escândalo era descoberto. Por conseguinte, o adjetivo grego cognato, koureakos, significa fofocar. Então, muitos iam na barbearia para falar a vida dos outros, fofocar. É a mesma coisa que hoje, né? Ao atingir a idade de 16 anos, o menino ateniense era apresentado à sua fratria, uma divisão social de sua tribo grega. No dia do Koreotes, sendo realizado o corte cerimonial de seus cabelos, Heródoto relata que os jovens em Delos, quando atingiam a maioridade, costumavam cortar e oferecer os cabelos em sacrifício a Apolo. Os meninos, em geral, usavam cabelos compridos. Tá? Na era arcaica, entre os anos 7 ao ano 6 a.C., os homens, vocês não estão vendo aqui, né? Os homens usavam cabelos compridos, presos à cabeça por uma faixa, ou mitra. Cabelos curtos tornaram-se mais comuns entre os cidadãos no século 6 a.C., sobretudo entre os mais jovens, embora os mais velhos usassem cabelos compridos até o século V a.C., até o século V a.C. Os atletas de Atenas mantinham os cabelos curtos, como era costume da maioria dos escravos. Voltamos aqui, ó. A vez daquela fica meio embaçada aqui o celular. Os atletas de Atenas mantinham os cabelos curtos, como era costume da maioria dos escravos. Ele vai falando, os garotos espartanos, seu cabelo, a sua barba. Então, interessante isso aqui, gente. Não sabia disso. Então, veja os detalhes que ele vai trazer sobre barba e cabelo. Tá? Barba e cabelo. Depois ele vai falar aqui, ó, no mundo judaico, né? No mundo judaico. Como que era a barba, o cabelo no mundo judaico. Maravilhoso. E depois o mundo cristão. Pega aqui a patrística, os pais da igreja, né? Maravilhoso. E no final sempre a bibliografia. Depois você tem outra aqui, ó, sobre cabelo, tá? Que vai esticar mais, vai dar mais detalhes sobre esse assunto. Você pega aqui, ó. Cadê? Cabelos. Cabelos, ó.
Na página 362. E aqui eu vou encerrar o vídeo. 362. Aqui, ó, cabelos. Que ele vai dar mais detalhes. Antigo Testamento. No Novo Testamento. O mundo do Oriente Próximo. Aí ele vai pegar a Mesopotâmia. Para aqueles que não sabem, a Mesopotâmia foi aonde começou ali, onde surgiram as grandes civilizações. Sumérios, acadianos, egípcios, os babilônicos, os cananeus e por aí vai. As grandes civilizações começaram aqui, ó, na Mesopotâmia. Então, o mundo do Oriente Próximo, o Antigo Oriente Próximo, em relação aos cabelos, né? Aquele trabalho sumérios, enfim. Trabalha com uma vasta documentação. Depois o Egito, os egípcios em relação aos cabelos. O mundo greco-romano está aqui, ó, a Grécia. Tá? Que ele tem tópicos aqui, palavras que eles vão dar muito mais detalhes, né? Muito mais detalhes. Aqui, Roma, tá? O mundo judaico e o mundo cristão. Aí no final ele sempre termina com a bibliografia. Esse é o primeiro vídeo. No segundo vídeo estarei mostrando mais detalhes para vocês, mais coisas. Tá? Desculpe aí pelo tempo. Eu corri aqui. E se vocês gostaram desse primeiro vídeo, dessa obra, Dicionário da Vida Diária na Antiguidade Bíblica e Pós-Bíblica, deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.